Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou continuar a série sobre os 12 apóstolos de Jesus. Hoje é a 9ª mensagem e eu vou falar para vocês sobre Tomé. Bom, gente, Tomé é uma figura conhecida por todo mundo, principalmente por ser aquele que duvidou que Jesus havia ressuscitado. Mas a gente tem muito mais coisa para falar de Tomé, a começar para falar também dos seus outros nomes. Tomé era também chamado de Dídimo. A palavra dídimo no grego significa gêmeo, significa duplo ou até par, tá? Ele era chamado também de Judas Tomé e Tomé, o que duvidou, né? É impressionante, né? Como as pessoas costumam aguardar as marcas que a gente tem sempre pelo lado negativo, né? Tantas coisas que ele deve ter feito, ele ficou conhecido por aquele que negou, que duvidou, na verdade, negou não, duvidou que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, quais são as informações gerais que nós temos da Bíblia a respeito disso? Em primeiro lugar, que ele era gêmeo, né? Muita gente não tem consciência disso. Mas lá em João capítulo 20, versículo 24, a Bíblia diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, ou seja, chamado gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui é o texto que acaba afirmando a razão por que ele duvidou, né? Porque quando Jesus apareceu aos discípulos, aos outros 10, né? O Tomé não estava, né? E Judas já tinha se matado. Então, Tomé, ele é certamente listado como um dos 12 discípulos de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 10, versos 2 a 4, como também em Marcos capítulo 3, de 16 a 19. O que a gente sabe da personalidade, do caráter de Tomé a partir das Escrituras? Bom, em primeiro lugar, que ele era inquisitivo, né? Ele tinha dúvidas, ele tinha curiosidade, né? Foi Tomé que disse para o Senhor assim, lá em João capítulo 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus estava falando que ele ia para o Pai, né? Não se turbe o vosso coração, né? Crede em Deus, crede também em mim. E Jesus veio com esse discurso e Tomé foi aquele que falou: mas Senhor, para onde o Senhor vai? A gente não sabe para onde o Senhor vai. Como é que a gente pode saber o caminho para a gente seguir também, né? Então, essa é uma das características que a gente tira da Bíblia sobre a personalidade dele. E também era uma pessoa, muito provavelmente, que tinha uma visão mais materialista, né? Uma visão mais humana das coisas. Para ele, morreu. Para ele cria que Jesus ia ser o rei, ia conseguir vencer os romanos. Mas quando Jesus morre e os discípulos vêm com o discurso de que Jesus estava vivo, não é que ele falou, não é possível. Não, ele falou assim, olha, eu não acredito, isso é impossível. E eu só vou acreditar, não só se eu vir, eu vou ter que tocar na ferida. Vou ter que tocar na mão onde os cravos furaram, vou ter que tocar do lado onde foi furado também, né, o coração de Jesus. E é isso que diz lá em João capítulo 20, 24 e 25. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, onde foi furado, né? De modo algum acreditarei. Quer dizer, eu não acredito na sua palavra, não acredito nessa possibilidade, eu só vou acreditar se eu puder ver, tá? Mas a Bíblia diz também que Tomé, gente, que ele era uma pessoa corajosa. E é interessante isso, porque ninguém fala dessa característica de Tomé. Vocês querem ver? Lá em João capítulo 11, versículo 16, a Bíblia diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Jesus havia recebido a notícia que Lázaro tinha morrido, né?
e queria, ou que estava para morrer. E aí o Tomé disse assim, então vamos para lá também, porque a gente morre com ele. O que ele está querendo dizer aí? Gente, nessa época, os líderes judeus já estavam fazendo um complô para matar Jesus. E eles sabiam disso, que não era seguro ir até lá para ver Lázaro, entendeu? No entanto, Tomé disse, porque Jesus falou, vamos. E Tomé foi aquele que disse, vamos sim, não tem problema. Mesmo que a gente tenha que morrer com ele, vamos ver Lázaro. Então aqui mostra que ele era um homem de coragem, né? Não estava muito preocupado com a vida dele, estava mais preocupado com a condição do amigo na casa de quem tantas vezes eles ficaram, né? Lá em Betânia. Então, Tomé foi conhecido por todo mundo como o homem que duvidou, mas a Bíblia também diz que ele era um homem corajoso. Então é importante a gente ressaltar isso, até para a gente tirar como lição que a gente não deve sempre rotular uma pessoa por um erro que ela tenha cometido ou por um defeito que ela tenha. Amém? Vamos olhar mais o the big picture, né, como diz os americanos, o quadro maior, né, o quadro geral. Vamos olhar para as pessoas e olhar para elas de uma maneira mais positiva. Bom, em quarto lugar, eu quero falar dos encontros que as Escrituras nos relatam a respeito de Tomé com Jesus. Em primeiro lugar, foi ele que encorajou os discípulos para irem a Betânia. Eu volto a falar sobre isso. Um homem corajoso e falou, não tem problema, vamos correr risco, mas vamos ver o nosso amigo que está para morrer. Em segundo lugar, foi ele que perguntou a Jesus como saber onde ele estava indo. Então era uma pessoa curiosa, inquiridora, né? Ou inquisidor. Então, ele também foi o homem que duvidou a respeito da ressurreição de Jesus e afirmou que precisava tocar nas feridas para que pudesse acreditar, né? Foi ele quem afirmou para Jesus, quando Jesus falou, Tomé, vem cá, põe a mão aqui no meu lado. E quando ele viu isso, ele caiu de joelho e falou, Senhor, meu Deus, né? E aí Jesus falou para ele, olha, Tomé, porque você viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Mas Tomé foi aquele homem que também participou daquele momento lindo, né, que Jesus estava lá na praia, os discípulos pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. De manhãzinha, chegando na praia, eles viram Jesus ali, né, no primeiro momento eles não sabiam que era Jesus, e Jesus perguntou, e aí, não pescaram nada? E eles falaram, não pescamos nada a noite inteira. E aqui é importante saber, gente, a pescaria no Mar da Galileia era sempre de madrugada, sempre de noite. Os peixes estavam mais tranquilos, menos ariscos e caíam mais nas redes, era mais fácil pescá-los, né? E então, nessa madrugada, eles não pescaram nada, Jesus está lá, Jesus manda que eles atirem a rede novamente para o outro lado, e aí houve aquela pesca maravilhosa, e quando eles chegam à praia, Jesus está fazendo lá um lanchinho para eles, um café da manhã, e Tomé viu essa experiência linda também com Jesus, né? Isso está lá em João capítulo 21, versículos 2 a 7. Qual a lição-chave, gente, que a gente pode aprender da vida de Tomé? A gente pode aprender que Jesus é capaz de vencer as dúvidas e levar os crentes a uma vida de fidelidade, tá? Fidelidade é a mesma palavra para fé nas Escrituras, tá? Pistes no grego. Agora, qual a diferença de fé e fidelidade? Fidelidade é quando a fé ela é manifesta ao longo de uma vida inteira. Né? A fé, você pode ter um ato de fé grandioso e em seguida voltar a duvidar, mudar o caminho. Fidelidade é a fé colocada em prática uma vida inteira. Então a gente aprende isso da vida de Tomé. Ele teve aquele momento de dúvida? Teve. Foi repreendido por Jesus? Foi. Mas a vida dele foi marcada por fidelidade. Ele viveu para Cristo e morreu para Cristo durante toda a sua vida. A partir daquela experiência, ele foi um homem de fé. Então, se você conhece alguém que pecou, que duvidou, que agiu errado, não rotule essa pessoa. Creia que Deus pode transformar a vida dela, como Jesus fez com Tomé.
E as histórias sugerem que Tomé, gente, viajou para a Índia, viveu lá e morreu lá e fundou a igreja cristã naquela nação. Alguns sugerem que Tomé foi morto por uma lança, tá? Por causa da sua fé e foi enterrado ali na Índia. Por causa disso, o símbolo que é usado na história para Tomé é de uma cabeça de lança, por ter ele morrido por sua fé, né, em Jesus, enquanto fazia o seu ministério lá na Índia. Então, gente, é isso. A vida de Tomé é uma vida que mostrou um lado ruim, uma dúvida dele, mas mostrou também que ele era um homem corajoso, um homem curioso, que perguntou a Jesus onde era o caminho para onde ele ia, porque ele queria junto, e foi um homem que foi redimido por Jesus. E se ele teve um ato de dúvida, ele viveu a vida inteira como um homem de fé e morreu pela sua fé. Que assim possa acontecer com todos nós, que de alguma maneira, em algum tempo, tenhamos balançado na fé, tenhamos duvidado, mas que a gente tenha a possibilidade de voltar a viver uma vida de fidelidade, glorificando a Deus, vivendo para Ele e até morrendo para Ele, se necessário. Morrendo por Ele, se necessário. Queridos, amo vocês. Que prazer, eu tenho muita alegria de poder trazer conteúdo, né? Explicar as escrituras para vocês. Quero pedir que vocês compartilhem, que vocês comentem, tá? Que vocês curtam, que vocês se inscrevam no canal se ainda não fizeram. Porque este canal, ele é para vocês. É para que a palavra de Deus possa transformar a sua vida. Um beijo grande no coração de todo mundo.